Parte do comportamento, parte da ética, da moral, da sociedade, fala assim, puxa, a gente quer aqui um monarca. Não Porque lá na queremos Inglaterra ser... eles têm orgulho, né? Claro. Faz parte Sim, faz parte, ritualístico, Exato. simbologismo e tudo. E tudo isso se perdeu na República, né? Você tem quem defende a real história do Brasil é um grupo pequeno de pessoas. Luiz, né? a Não gente é um pode grupo fazer grande. uma viagem no tempo aí pra gente Sim. fazer uma linha temporal do Brasil colônia, Brasil Império e República. Aham. Como que se deu toda essa história do Brasil de uma forma reduzida e a tua família, o que aconteceu a partir daí, né? Vamos lá. Bem, começa 1500 Tá. com o descobrimento do Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, etc. E começa um período que eles chamam de colonização. Esse período durou até 1580. 1580, Portugal perde o seu reinante, que é o Dom Sebastião. Então, um garoto de 16 anos de idade se lança numa guerra santa e morre, junto com mais 2.000 crianças, né? Se a gente for olhar hoje, é tudo criançada. Caramba. E o que acontece naquele momento é que tem uma unificação das coroas. Então, a Espanha passa a ser a reinante do Brasil, naquele momento. Né? A família portuguesa desaparece. E em 1640 aí tem uma restauração. Aí vem os Bragança. Quem eram os Bragança? Os Bragança eram primos dos avis que tinham morrido com Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião é avis, ele morre, aí surge um Bragança em 1640, que era primo e viviam numa vida paralela, né? Estão sempre ali par da corte, mas Entendi. não eram governantes. Então eles ressurgem como sendo os restauradores de Portugal como um país independente e, obviamente, que aí futuramente do Brasil, né? Só que isso é 1640. Mas eles conseguem isso? Sim, conseguem. Foi um momento muito especial para Portugal, fundamental para Portugal. E, aliás, se não fosse a guerra do Dom Sebastião, os Bragança não teriam então, surgido em 1640. Exato. Então, é uma historinha muito bonita até, porque o que acontece? Vamos voltar então, 1580. Tá. Estamos em 1580. Dom Sebastião se lança numa grande cruzada, uma guerra santa contra os sarracenos no norte da África, né? Um povo islâmico, etc. Muito bem. Morre todo mundo, com exceção de um Bragança. Era um garoto de 10 anos de idade que foi junto com o Dom Sebastião para a guerra. Ele foi pra guerra e Foi para a sobreviveu. guerra com 10 anos. Putz, com E 10 anos. o Dom Sebastião com 16. Que absurdo. Você vê se a nossa juventude é capaz de ir para uma guerra Nunca. santa hoje em dia? Ou se os pais hoje são capazes de educar os filhos para lutar uma guerra santa? Tem muita coisa aí que, de certa maneira, era positivo e negativo também, que a gente pode fazer essa análise depois. Mas, então o que acontece? O califa fica muito... Diz a lenda que o califa ficou muito impressionado porque o Bragancinha 10 anos veio de idade. atacar com uma espadinha. Um adulto, um exército adulto. Um exército né? adulto. Capturaram ele. E aí falou, poxa, se eu tivesse um exército feito de jovens como esse, eu conquistava o mundo. Né? Lembrando que ele fazia parte do Império Otomano. Né? Aí eles devolveram o Bragancinha de volta para Portugal. E esse carinha, que era o Teodósio Bragança, ele foi o pai do João, e o João foi quem restaurou Portugal como país independente. Então, se não tivesse tido essa devolução do Teodósio de Que volta... ele podia ter matado o moleque. Poderia ter morrido junto com os outros. E tal. Se não tivesse tido esse ato, Portugal não existiria, o Brasil não existiria. Então, falaríamos espanhol. Talvez estaríamos Não, com o mesmo destino aí que os outros países. A gente já tá todo fracionado, né? Todo picotado. Tudo picotado aí, cheio de Como guerra o resto fratricida, da América do Sul. É. Mas e aí? Aí o que acontece? Isso aí restaura 1640. Tá. E quando ele faz isso, ele eleva o Brasil. Quando ele restaura os Bragança em Portugal, ele eleva o Brasil. Ao mesmo tempo que ele coroa a Nossa Senhora. Sim. Então a Nossa Senhora passa a ser a rainha, né? Ela que é a única coroada efetivamente do Bragança. E os Bragança não são mais coroados, quem são coroados é Nossa Senhora. E ela eleva o Brasil a ser um vice-reino. Então ele passa a nomear um vice-reino aqui. Então ele deixa de ser colônia em 1640 com os Bragança. Que é uma coisa inédita no mundo ou já tinha acontecido isso? Vice-reinado era um modelo de governança bem aplicada aí por todos os impérios da época. Sim.
Lembrando que Portugal era muito avançado nessa questão de ter um império ultramarino, né? De ter outras colônias Com certeza. e como administrar isso, sendo um país pequeno. Então ele já sabia o que fazer. Entrepostos. Entrepostos, tudo isso. Então ele sabia como governar além-mar. E o que acontece? Então ele coloca lá um vice-rei, e isso fica de vice-reino até 1808, que é quando chega a família, os Bragança, né? O Dom João VI, com toda a corte portuguesa. Chega em 1807, 1808, logo no começo. Por causa de Napoleão. Por causa, exatamente, de Napoleão. E Napoleão invade Portugal naquela época, né, em 1807. E invadiu, tentou invadir, né? Ele tentou invadir. Né? A gente tem que contar essa história Não mesmo. chegou a Napoleão tentou invadir. Ele tentou invadir 3 vezes Portugal. Aliás, são só 3 países que Napoleão nunca conquistou: Inglaterra, Rússia e Portugal. O resto ele conquistou. Ele tentou 3 vezes Portugal, mas os portugueses assassinavam todos os franceses. Era uma coisa assim, bem documentada. Ah, é? Né? Português não era assim, tudo bem, não está ali com o exército defendendo eles, não tem aquela força toda, mas a vida do francês em Portugal ficou um inferno. E tinha assassinatos de tudo quanto é oficial, você saía fora do quartel ali, de onde estava estacionado o exército francês, você morria porque algum português ia vir para cima. Então, é uma outra história também que precisa ser resgatada, essas tentativas de invasão de Portugal. Então, eles tentaram invadir Portugal, mas a família, os Bragança, o Dom João VI, veio com muito preparo, porque não foi da noite para o dia, invadiu, poxa, vamos embora. Não é assim, não é pegar um avião e ir embora. Tinha anos de preparo, então já era uma possibilidade. Entendi. Então, ele preparou isso com muito... ele era um bom administrador. João VI era um ótimo administrador público. Ele é minucioso, frugal, não gastava com nada. E ele via que a independência de Portugal, que sempre foi um país pequeno, dependia do equilíbrio fiscal. Você não pode ficar aí criando dívidas e criando aí planos mirabolantes. Aí alguém vai vir financiar esses planos e esse alguém vai virar dono de você, do teu país. Então, e o João VI era muito rigoroso nisso. Então ele não queria ficar na dependência de ninguém. Mas enfim, então ele vem para o Brasil e aí começa o período o processo de independência do Brasil. Até aquele momento não havia assim uma discussão sobre Brasil independente. Claro que com fluxo de ideias é livre, mas assim documentado que houvesse alguma coisa contrário ao poder. Aí você, mas e a Inconfidência Mineira que aconteceu antes? A Inconfidência Mineira foi uma revolta local, não era uma proposta nacional de Brasil. Era um grupo lá de Minas Gerais que resolveu fazer uma revolta contra a derrama que se aplicava, era um imposto que se aplicava só para o ouro, só para quem extraía ouro, não era um imposto que aplicava em outras coisas. E era mais uma revolta contra isso, contra a tributação, e era uma revolta local, não era uma proposta nova de independência nacional, não havia isso. Mas enfim, então o que acontece? Em 1808 começa o processo de independência, em 1820 tem uma revolta do Porto, lá em Portugal, aí eles criam uma nova Constituição em Portugal, e a Constituição em Portugal fala para o João VI voltar. A corte de Portugal fala assim, você tem que voltar, João VI. Se não voltar, a gente vai ficar muito mais radical e você vai perder o seu reinado, vai perder tal. Então ele volta para Portugal sem os poderes que ele tinha. Então ali começa um processo importante, que olha, acabou esse negócio de absolutismo. Então ali, em 1820, em Portugal, tem uma revolução liberal e acaba-se a monarquia absolutista. Entendi. Que é sem Constituição. Tudo, sem Constituição. É arbitrário. Aquilo que o rei quer, pronto, vira lei. É decisão. Exato. Então ali acaba essa realidade. E surge uma nova realidade, não só para Portugal, mas também para o Brasil. Então é isso, que acho que daquele momento ali em diante, você tem todo um processo de formação de país. Aí começa 1800, 2 anos depois disso, o Pedro I que ficou para trás, 2 anos depois ele faz a independência do Brasil. Aí os brasileiros ficaram muito preocupados porque as cortes de Portugal estavam querendo fazer que o Brasil voltasse atrás. Então, mas por que ele decide isso? Se ele não fizesse isso, ia ter alguma revolta? Como que estava a situação? Ia ter uma recolonização do Brasil. O Brasil ia voltar atrás. Lembrando, o Brasil foi colônia até 1580. Depois virou vice-reinado 1640 e ficou até 1808 como vice-reino.
quando o João VI chega, ele eleva o Brasil mais uma vez. O Brasil vira Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, como se fosse um Reino Unido, né, com 3 estados diferentes. Exato. Algarves, Portugal, parte de um todo, que era esse conceito do Reino Unido. E aí, só que o Brasil era o mais rico, era onde estava o erário de Portugal todo, veio para o Brasil. E os investimentos estavam todos sendo feitos aqui. Né? Portugal estava empobrecido, destruído, como economia e também como futuro. Então, estava tudo por aqui. Toda a atividade, né, de império estava aqui. Né? E de Reinado Unido era aqui. Né? Todo o Império Ultramarino de Portugal estava sendo gerido pelo Brasil. Então, é isso que eu acho que é importante. O Brasil adquiriu aí uma burocracia que já era sofisticada em Portugal. Lembrando, nem quantos países eram impérios ultramarinos em 1800. Muito poucos. Ele importa isso para o Brasil. O Brasil vira, eu diria que, sofisticadíssimo em termos de instituições. Muito mais sofisticado que os Estados Unidos, Canadá, todos os outros países da América Latina. Então nós tínhamos instituições ali que a gente importou, o regramento e tudo. Claro que não era constitucional ainda. Aí teve um processo de constitucionalização. Vamos botar isso na Constituição. Tá. E quem é que estava liderando isso? Pedro I. Então tá aí as grandes... Não é... Eu diria que os historiadores, a redução histórica fica muito... feia, porque não traz luz a essa complexidade. Né? Ao mesmo tempo que Pedro I representava o modelo tradicional, de monarquia tradicional, ele rompia com o modelo tradicional porque ele era constitucionalista. Isso que é difícil de entender. Né? Ele estava rompendo e era da novidade. Ele era da novidade e era também fazia parte do que estava já, né? Exatamente. Então ele era o candidato ideal para a transição. Entendi. Né? Ou seja... Uma transição pacífica. Exato. É por isso que talvez até podemos dizer que teve muito sucesso nesse processo. Né? As instituições foram preservadas e você teve a absorção dessas novas ideias acima das ideias anteriores, sem matar as ideias anteriores. Então, você teve aí uma conjunção muito positiva. E aí teve também o pedido para ele voltar. Aí teve o pedido para ele, exatamente. Exato. Aí, quando ele volta, e aí é uma grande pergunta, né? Que talvez acho que eu devo escrever um livro aí para responder essa pergunta. Ele deixa para trás um garoto de 5 anos de idade, que era o Pedro II, junto com as irmãs, e sem avós, sem tios, sem primos, sem absolutamente nenhuma família. Talvez o Pedro II tinha alguns parentescos na Áustria, mas está muito longe, estava com problemas lá também crescentes. Por que já não fizeram a república naquele momento? Por que já? Um garotinho de 5 anos de idade. Qual o poder que esse garoto tem? Seria muito mais de fácil. Manter a monarquia? Exatamente. Então, essas perguntas os historiadores não fazem. Eles atropelam sobre isso. O que você acha? Então, porque tem vários aspectos aqui. Tem que contextualizar no que era naquele momento. Né? Você vai para trás no tempo, quem que era um grande poder relevante para todos os reinados da Europa? Todos os reinados cristãos ocidentais, vamos colocar assim. O maior poder que existia era o poder da igreja. E a igreja era o grande chancelador das famílias. Ele que definia se você era real ou não era. Ele que definia ele que definia se você tem direito ao seu território ou não. Entendi. Então, a monarquia portuguesa é de extrema legitimidade dentro do contexto da Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha o poder de falar assim, peraí, vocês vão fazer república aí no Brasil? Ok. Espanha, pode invadir. França, invada de novo. Alemanha, Áustria, aliás, Holanda, que já tinha invadido. Pode ir, vocês são reinos que eu ungi. Entendeu? Enquanto que essa república aí que eles estão criando... Era todo esse poder da igreja naquela época? É um poder de unção. Caramba. Era um poder de unção, é como se fosse um cartório. Entendi. Não quer dizer que ele vai ter algum benefício direto, né? Que no fundo tem, né? Porque você tem o dízimo, que é compartilhado, etc., mas fora os territórios e tudo. Mas... eu acho que era um poder aceito. Né? As famílias reais da Europa aceitavam o poder da igreja e valorizavam isso. Né? Efetivamente, a igreja nunca teve exército. Ela contava com o apoiamento das famílias reinantes.
Então era isso, acho que esse era o maior risco, né, da igreja deixar de ser o grande apoiador. E o Pedro II ele vinha com essa unção, porque a Constituição de 1824 colocava a igreja dentro da Constituição. Então esse é um dos outros fatores que a gente tem que entender o porquê que a igreja está na Constituição de 1824. Tá. Não é somente por aqueles os valores e tal, mas tem um efeito político também muito importante, né, para manter a continuidade do modelo anterior. Entendi. Então, enfim, não sei se eu respondi aqui. Eu estou Sim. falando demais aqui. Não, tá? é isso que eu quero. Virou uma sessão histórica. Achei que eu ia ser colocado na parede aqui, você me tacado dardo. Seguinte, e o Paquito viu o teu nome aí, que é enorme aí, né? É não sei se é verdade. Vamos lá, qual que é o nome dele? Ó, eu vou tentar...